Graça e paz a todos, a quem chegou por último. Graça e paz para vocês também. Eu aproveito as mensagens que são princípios. E eu amo os princípios. Essa mensagem que eu vou pregar hoje é baseada num sermão do pastor Eibe. Esse sermão ele tem quase 20 anos. E eu queria que você guardasse essa mensagem também no seu coração. Amém? Então, antes que você ache que eu tive a capacidade genial de inventar esse sermão, eu vou lhe dizer que ele não é uma cópia, mas ele é uma réplica, né, de um dos sermões mais inspirados e mais importantes que eu acho que o pastor Eibe ensina no trilho de liderança do MDA. Porque eu penso que Tadel é lugar de treinamento, é lugar de se tratar assuntos sobre liderança. E esse texto é um texto muito bom, que eu vou usar hoje. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: o tema dessa mensagem é vigiando as motivações do coração. Gente, como é importante vigiar as motivações do coração. Todos nós podemos cair na cilada do coração enganoso. A Bíblia em Provérbios 17 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E triste de nós se confiarmos nele. E aí, muitas vezes, nós ficamos pensando, eu sempre digo que um cristão não está aqui de pé e pá, daqui a pouco esborracha, cai no chão, igual um pudim, se esfacela, não. A queda do cristão, ela é sempre paulatina. Ela é sempre, não é um ato imediato. Ela é continuada. Ninguém está aqui cheio do Espírito Santo, alegre, cheio de poder, e daqui a pouco, pá! Não, o diabo não é doido. Porque se ele chegar com chifres e rabo, você vai descobrir que é ele, e você faz o quê? Em nome de Jesus, sai de perto de mim. Então ele é sutil. O cristão, ele não cai da noite para o dia. O cristão, ele começa a mudar o seu comportamento. Ele começa a apresentar falhas no seu comportamento, e só assim ele começa a cair. Ele não vai estar aqui de boa, casado, e daqui a 2 meses está com um caso levando a mulher para o motel. Não vai acontecer assim. Ele não vai estar aqui, acabou de sair das águas do batismo, cheio de alegria, de renovo, de fé, e daqui a pouco vai pegar um baseado e fumar. Não vai fazer isso. É muito sutil, é muito lenta. A queda do cristão, ela é muito sutil, ela é gradativa. Ninguém está aqui e despenca da noite para o dia. É silencioso e quase que imperceptível. Mas o texto que nós lemos lá no início, é o primeiro texto que eu quero que você anote, é o que diz assim, 1 Coríntios 10, 12. O que pensa, ou aquele, pois, que pensa está de pé, cuide para que não caia. É interessante porque ele não está dizendo que é o que está em pé, não. É o que pensa estar de pé. Isso quer dizer que todo mundo é muito propenso a cair. E você tem que conhecer muito o seu coração para perceber quando você está se distanciando do propósito de Deus, até que ponto você está sendo influenciado negativamente para longe do propósito de Deus. E muitas vezes todos nós suscetíveis a isso, não damos valor aos sinais. O pastor Eibe, há uns anos atrás, ele contou uma ilustração de 2 crianças que eram muito amados pela avó. Vamos dizer que uma criança de 7, outra de 4 anos, que quando os pais viajavam, iam para a casa da avó. E a avó era cristã, uma bênção e tudo. E na hora de dormir, eles iam dormir. Eles dormiam no quarto do lado do quarto da avó. E um deles, o mais novinho, na hora de orar, ele orava bem alto. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Jesus, porque Tu é muito bom. Eu te agradeço, porque Tu vai me dar um PlayStation.
eu te agradeço, porque tu vai me dar aquela bola de futebol. Eu te agradeço. E o irmãozinho mais velho dizia assim: fulano, não precisa você gritar tanto. Deus não é surdo. E aquela criança de 4 anos dizia o quê? Deus não é surdo, mas a vovó é. Então aquela oração, ela tinha um propósito. Qual era o propósito daquela oração? Ele estava fazendo uma oração para a avó dele ouvir o que ele queria e comprar um presente para ele, né? Então, assim, quantas vezes nós estamos aqui, ai, Senhor, se acabando, chorando, se esgoelando. Para quem? Para quem é esse choro? Para quem é esse grito? Para quem é esse pulo? Para quem são tantos gestos? Quem você quer chamar a atenção? É realmente o coração de Deus que você quer tocar? Qual a sua intenção na hora da adoração, na hora de orar? Esse garotinho, ele tinha um alvo, e por isso ele estava gritando tão alto. Ele queria que a avó dele ouvisse os gritos dele e atendesse, né? E com certeza ela iria atender. Eu já sei o que ele está pedindo a Deus. Ele não estava pedindo a Deus, ele estava cantando ela. E é por isso que muitas vezes nós precisamos vigiar a intenção do nosso coração. Com que intenção nós estamos fazendo as coisas para Deus? Hoje se tem pensado muito sobre isso, entre falar com Deus ou falar de Deus. Tem muita gente falando de Deus, sem falar com Deus. Esse é um grande problema, é um grande perigo. Conhecer a Deus é mais do que falar sobre Ele, é ter intimidade com Ele para saber quando nós estamos perto ou longe do seu coração. E aí tem outro texto que é complementar a esse, que está lá em 2 aos Coríntios 2:11. Diz assim: por que é que eu preciso entender as artimanhas do diabo e conhecer o meu coração? A resposta está aqui, em 2 Coríntios 2:11. Diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Como você não sabe do jeito que ele vai agir, como você desconhece a forma que ele vai agir, o que é que você faz? Você guarda o seu coração em Deus. Você protege seu coração em Deus para que Satanás não alcance você. Para que ele não ache em você uma oportunidade para realizar os planos que ele tem para você. Como é que eu faço isso? Provérbios 4:23 tem a resposta. Esse é um dos textos que mais se fala quando fala em guardar o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda dinheiro. É isso? Guarda o quê? Guarda o teu coração. E eu te pergunto, o que é guardar o coração, gente? É guardar o coração numa caixa, Ismael? Proteger o coração de sentimentos, pensamentos e vontades. É proteger o nosso coração, é proteger os pensamentos, os sentimentos, é se esconder em Deus, porque são esses pensamentos que nos levarão a atitudes que decidirão a nossa vida. Não é isso que o versículo diz? Porque é dele que procedem as saídas da vida. Se eu estou com o coração descoberto, se eu estou sem vigiar os meus pensamentos, se eu estou pensando lá longe, distante de Deus, sei lá, bem distante dos projetos, do propósito, aqueles pensamentos vão me levar a vontades que estão distantes de Deus. E essas vontades me levarão a atitudes. Não tem erro, gente. É por isso que é o coração que precisa ser guardado. O coração são sentimentos, pensamentos. Enquanto está aqui nesse plano, tudo bem. Chega uma hora que sai. O pensamento vai para sentimento. E depois do sentimento vem o quê? A atitude. Então pronto. É por isso que o coração é quem dá as coordenadas.
Você não pode confiar nele. Você precisa proteger-se e entregar ao senhorio de Cristo. E se eu disser para você que existe uma estratégia que o inimigo sempre usa e a gente não está preparado para isso, porque como a gente não guarda o coração, a gente nunca está preparado para perceber se a gente perdeu ou não o foco. Mas a principal estratégia do diabo é desfocar a motivação do coração. É tirar o foco do nosso coração, das coisas que estão em Deus. Ele desfoca. Você está aqui feliz, alegre, ganhando pessoas para Jesus, amando as pessoas, cuidando bem delas, trabalhando, servindo, um dia na portaria, outro dia na cantina, outro dia na mídia, outro dia varrendo, outro dia lavando o banheiro, e de repente você começa a desfocar. Você perde o foco. Não sabe. E aí você pergunta, como você chegou aí? Não sei. Eu já disse. Satanás chegou sorrateiramente e tirou o foco. Deixou o teu coração desfocado e descoberto, né, da vontade de Deus. E aí é onde eu quero entrar com você, na vida de uma pessoa muito influente, muito importante. E se eu disser o nome dele, com certeza você vai dizer para mim, é um desviado. Foi quem perseguiu Davi a vida inteira. Um assassino. Quero falar com você que nem sempre um assassino, um desviado, nasce assassino, nasce desviado. Eu quero usar o exemplo de um homem que infelizmente não guardou o seu coração e caiu num grande erro. Mas hoje eu quero exclusivamente falar da parte boa. Eu quero falar da pessoa que tinha um coração pronto para liderar Israel e libertar o povo da escravidão. Eu quero falar de Saul. Abra sua Bíblia em 1 de Samuel. Olha que eu estou falando no masculino, 1 Samuel. E eu disse 2 aos Coríntios. No Novo Testamento tudo é feminino, no Antigo Testamento tudo é masculino, porque são livros. E se eu disser esse nome Saul para você, o que vem à sua mente? Cara falso, errado. É isso que vem à sua mente? Se eu falar? E se eu disser para você que ele teve um início brilhante? Que ele era um cara extraordinário, que ele tinha um coração em Deus, invejavelmente lindo por dentro e por fora. Você vai acreditar? Deixa eu ler com você aqui. 1 Samuel 9, a partir do 1. Havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Olha a beleza física e escultural desse homem. Dos homens mais altos, o mais alto de Israel chegava no ombro dele. De tão grande que ele era. Por isso que a expectativa de enfrentar Golias das pessoas todas era sobre Saul. Porque Saul era gigantesco. Quem tinha 1,70 m batia no ombro dele. Era bonito. Não é isso? Diz que ele era belo. E extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém, elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim,
todavia não a acharam. Olha só, você olha para esse rapaz, né? Tão lindo que é dito aí, tão grande. Quem é que imagina assim um homem bem alto? Hoje os altos não estão aqui, só tem um assim que é mais... Olha, chegou um homem alto. O Haroldo. Pronto, o Haroldo batia no ombro de Saul. O Paulo batia no ombro de Saul. De tão grande que ele era. Bonito, lindo, belo. E não só isso, diga, não só isso. Ele tinha uma linda qualidade. A primeira qualidade dele, diga, obediente ao Pai. Olha só, o que o rapaz bonito daquele, de todos de Jerusalém, ali, de todos de Israel, era o mais bonito de todo. O pai dele disse assim, meu filho, as jumentas se extraviaram, eu estou precisando de alguém que vá procurá-las. Para mim, eu preciso das jumentas. Se ele fosse um cara vaidoso, papai, olha para mim, eu tenho um cara de pastor de jumenta. Eu sou um influencer, hein? Olhe para mim. Ele disse, pegue um moço e leve esse moço com você, Saul. Vão vocês atrás dessas jumentas para ver se vocês encontram, porque as jumentas eram valiosas, né? Hoje, jumento aqui no Nordeste, ele não é tão valioso, não. Mas antigamente era um meio de transporte. E até no Nordeste também, antigamente era meio de transporte, né? Hoje aqui não é mais. Só para o homem do campo mesmo. Mas o que a gente vê aqui? Um coração obediente ao Pai. Então eles foram passando, né? Passaram pelas terras, procurando, já vão aí com uns 3 dias aproximadamente, procurando essas ovelhas, essas jumentas e nada de achar. Até que Saul chega para o moço e fala assim, bora, cara, lá no versículo 5, vamos voltar para casa, porque senão daqui a pouco meu pai não vai estar mais preocupado com as jumentas, ele vai estar preocupado com a gente, que a gente vai estar sumido. Vamos voltar para casa? Nós vemos aqui outra qualidade importantíssima. Além de ser obediente ao pai, ele foi o quê? Sensível às emoções do pai. Ele ficou preocupado com a preocupação que poderia causar no pai. Olha que filho maravilhoso. Já pensou? Um filho que sai e ele volta antes do tempo para não preocupar a mãe, para não preocupar o pai? Era o coração de Saul. Era tão obediente e era tão movido nos seus sentimentos, era tão sensível à relação da casa que ele disse, não, vamos voltar. Vamos voltar, porque senão daqui a pouco não são mais as jumentas, mas nós vamos ser a preocupação do meu pai. Só que o moço que andava com ele era do Prá. Era do manto. Foi. Ele escolheu um dos rapazes, e esse rapaz era do Prá. Sabia que ali perto, eles já tinham andado toda aquela região montanhosa de Efraim, que é a região de Zuf, né? Está aí no versículo 5, eles já tinham subido montanha, porque jumento sobe montanha, minha gente. Bode sobe montanha. Cabra sobe montanha, né? Por isso que chama cabra montesa, que vive nos montes. Montese é montes, né? Então, quando ele disse assim, não, cara, não vamos embora agora não, porque aqui nessa cidade, aqui pertinho, tem um profeta, tem um homem de Deus. A gente precisa ir lá. 1 Samuel 9:6 vai dizer a frase, ele diz assim, ó, e tudo quanto ele diz acontece. Além de conhecer o profeta, conhecia um profeta de Deus, porque às vezes a gente leva uma bola fora, né? Você diz, bora ali numa casa, tem um vaso ali, quando você chega encontra uma vasilha. Mas esse homem era um homem de Deus. Ele estava falando de Samuel. Então ele disse assim, vai, vamos lá, nós, vamos até Samuel, porque quando chega lá, eu tenho certeza que ele vai nos orientar, vai dizer aonde essas jumentas estão. Olha como era a responsabilidade de um profeta. Na verdade, eles são chamados de profetas depois. Aqui no contexto, eles são chamados de videntes, porque eles tinham
a possibilidade de ver o passado, o presente e o futuro. Então, os profetas aqui eram os videntes. E aí, olha só a terceira qualidade que eu encontro em Saul. Saul diz assim: como é que nós vamos nos apresentar diante de um homem de Deus de mãos vazias? Tudo que a gente trouxe para comer, a gente já comeu. Não tem presente nenhum para dar para esse homem. Eu não posso chegar lá de mãos vazias. Eu não tenho nada para entregar a ele. Olha a terceira qualidade. Olha como esse homem conhecia a moeda poderosa da honra. Ele nem sabia quem era Samuel. Nunca tinha visto Samuel antes. Mas por saber que era um homem de Deus, ele sentiu o quê? Necessidade de colocar alguma coisa na mão dele. Não que fosse necessário para chegar lá, pagar para receber a visão, né? Porque hoje é muito comum alguém entregar uma visão, um recado e esperar um par de sapato. Entregar uma visão, um recado e receber um carro. Entregar uma revelação, uma visão e ganhar uma casa nova, né? Isso é comum, muito comum nos nossos dias. Mas aqui não, nós temos visto um rapaz com um coração que honra aos homens de Deus, honra aos profetas. O Massal diz que todas as vezes que nós vamos nos apresentar a uma autoridade, a gente tem que entender um código. Ninguém vai adiante de uma autoridade sem levar presente. Ninguém vai adiante de alguém importante sem levar presente. Isso aqui, Samuel já sabia, Saul já sabia há muito tempo, por isso se preocupou em não ir até a casa do profeta sem levar nada. Olha aí esse coração desse homem. E aí o que foi que o rapaz falou? Pai disse: se preocupe não, que eu ainda tenho aqui 1/4 de ciclo de prata. Um ciclo de prata era mais ou menos R$1.300. Se ele tinha 1/4 de ciclo de prata, ele tinha aproximadamente R$325 em prata. Ele disse: agora nós vamos. Então vamos. E aí eles caminham até Ramá, a casa do profeta. E quando chegam lá, no versículo 7 diz assim: então Saul disse ao moço... Não, é mais para frente. Mais para frente. Pronto. É onde Saul diz que Saul não conhecia, o versículo 18, né? Que Saul não conhecia Samuel. Saul diz assim: é aqui que mora o vidente? Isso perguntando ao próprio vidente, né? É aqui que mora o vidente? Quem é você? O Samuel olha para ele e diz assim: não, aqui é a casa do vidente, eu sou o vidente, vem aqui comigo que eu vou levar você para subir um monte comigo. Naqueles dias, era dia de sacrifício. Então, toda a cidade subia para adorar a Deus. Esse é um costume caldeu e, lógico, os cristãos foram se apropriando desse costume de subir ao monte, fazer sacrifício lá, matava os bichos, assava, e depois que assava os animais, o sacerdote abençoava, orava, é que o povo podia comer, não é isso? Então, o que a gente entende? Ele encontrou umas moças que disseram a ele onde era que ia encontrar o homem de Deus. Eles subiram, e quando subiram, né? Um parágrafo que eu boto aqui diante de vocês. A resposta que o povo sempre quis em relação às outras nações era que Israel fosse guiada por um homem. Porque aqui termina o período dos juízes. Era sempre os juízes que guiavam o povo. Os juízes tinham a visão de Deus, os juízes tinham discernimento, os juízes eram líderes que reinavam sobre o povo. Era como se fossem reis. E por Deus, os juízes ficariam muitos anos sobre a terra. Só que o povo ficou no pé de Deus, chateando, clamando. A gente quer um rei, toda nação quer um rei, toda nação quer um rei, nós queremos um rei também. E Samuel deixa isso muito claro, que a decisão de um rei entre o povo
foi a resposta que Deus trouxe. Saul ali era a resposta de Deus para os homens. Era a vontade objetiva de Deus que Saul reinasse? Eu acredito que não, queridos. Era a resposta. Deus disse assim: não, eu vou levantar um rei entre vocês. É um homem que vocês querem? Então o primeiro rei está sendo levantado agora. Só que um dia antes de Samuel chegar, Deus já tinha falado com Samuel. Um dia antes deles se encontrarem, Deus já tinha passado a fita toda para Samuel. Olha aí o que diz o versículo 11. Subindo eles para a encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água e lhe perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí diante de ti, apressa-te, pois aquele que veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Enquanto vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem que abençoar o sacrifício, e só assim depois come os convidados. Subi, pois, agora, e que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade e o encontraram, e eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir. Ora, o Senhor, no versículo 15, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. O versículo 15 deixa bem claro que a visão da chegada de Saul na casa de Samuel já tinha acontecido. Deus já tinha mostrado, já tinha revelado. Quantas vezes, nós discipuladores, estamos numa situação que o discípulo chega e ele traz uma situação, e quando ele vai trazer, nós já temos visto tudo e nós já sabemos tudo. Tem uma visão que Deus me trouxe há 5 anos atrás. 5 anos, eu morava lá na João Arias, aqui atrás, morava na João Arias, e Deus me deu uma visão de uma discípula da Lucibele, na época, e na hora que essa discípula subiu a escada, que ela ficou na minha frente, eu disse a ela o que ela estava fazendo ali, e o que era que ela ia me dizer. Ela deve ter pensado 1000 vezes antes de me falar o que fez. Mas eu não deixei ela dizer uma só palavra. Porque Deus já tinha me dito tudo o que tinha acontecido. E ela só confirmou. E muitas vezes, as respostas que os nossos discípulos precisam, todos nós já temos. Porque nós passamos por situações parecidas e nós temos como responder. Naquele caso, foi uma revelação clássica. Revelação clássica. O homem de Deus viu tudo antes. Deus falou para eles assim: olha, eu vou mandar um homem da tribo de Benjamim. Ele vai chegar aí e ele vai ser ungido príncipe entre o povo. Isso vai acontecer amanhã por essas horas. Quando Samuel viu a Saul, e o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu te falara. Na hora que eles olharam um no rosto. Quando que eu te falara, esse dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu adiante de mim no alto: hoje comereis comigo pela manhã, te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já foram encontradas. Eu acho isso muito incrível. Saul nem sabia que ele era o vidente. Ele disse: pronto, o vidente sou eu.
Hoje você vai comer comigo, amanhã de manhã eu vou lhe entregar todo o manto que Deus tem para você. E sobre a jumenta do teu pai, não se preocupa mais não, que elas já foram encontradas. Numa fala só, ele dá uma cortada do espiritual para o material, do ministerial para o básico da vida, que era aquela vida humana do pai dele. E ele faz uma cruzada só, uma olhada só, e diz: você vai comer comigo hoje. Amanhã eu te despeço e vou te dizer tudo o que você precisa saber. Aí vem a parte mais interessante dessa conversa, que está lá no versículo 20. Diz assim: e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para a casa do teu pai? Estão vendo, projetor? E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa do teu pai? Eu acho que nessa hora, o Saul ficou meio zonzo. A reação dele foi estranha. Ele já se diminui, né? É outra qualidade que ele tem. Ele se coloca como indigno de receber aquilo. Ele diz assim: mas eu sou um benjamita. A tribo de Benjamim é a menor. E o meu pai é o menor da família dele. Por que você está me dizendo essas palavras? Ele foi tomado de surpresa. Olha, se Deus não escolheu ele pelo coração que ele tinha. Eu já dei no mínimo 3 qualidades para você. Porque quem obedece pai e mãe tem vida longa. Ele era obediente ao pai. Ele foi sensível ao que o pai podia sentir sobre as preocupações do pai. Ele foi sensível em não aparecer diante de um homem de Deus sem levar nada nas mãos, sem levar um presente. E agora ele é surpreendido, porque ele não se julgava digno. Ele dizia: eu sou uma pessoa simples, eu sou um homem simples. E aquilo não tinha uma falsa modéstia, não. Ele estava falando de verdade. A tribo de Benjamim era a última tribo. Era a menor família, era da casa dele. Então ele não imaginava que tivesse alguma coisa preparada em todo Israel para ele. Ele não estava preparado para assumir uma responsabilidade tão grande. E aí o que acontece? No versículo 22, a gente vê que Samuel, tomando a Saul e o moço, leva eles para jantar. E tem ali uns 30 convidados. E o dia se passando, né, minha gente? Eu acho que ele já virou outra noite. As jumentas foram encontradas, tudo bem e tal. Mas eles ainda não voltaram para casa. E aí, de repente, o que a gente encontra? Aquele rapaz com o seu moço, numa mesa, onde tem 30 convidados. E o profeta, o homem de Deus, ali do lado dele, chega para o cozinheiro e diz assim: ei, traz aquela coxa. E bota a coxa para ele. Naquela época, quem comia a coxa era quem? Só os sacerdotes, os da tribo de Levi. Levítico 32, 33. Pode projetar aí, por favor. Era as ofertas do sacrifício pacífico. Naquela hora, olha só Samuel, como fez tudo conforme manda o figurino. Samuel honrando a vida do futuro rei de Israel. Samuel ali se colocando, ao invés de comer a coxa, ele coloca Saul numa condição sacerdotal, dando a ele. É o de Levítico 30. Levítico, eu não disse o versículo, né? O capítulo 32, 33. Deixa eu ver aqui. Ai, Senhor. Olha se é 32, verso 33. Não tem, né? Depois eu acho, digo para vocês. Então, é só achar a coxa. Bota aí coxa e sacrifício que aparece em Levítico 32. O versículo é o 32. Então ele dá essa coxa para ele. E aí o que
7:32, Levítico 7:32. O que diz aí? Levítico 7:32. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Essa é uma forma honrosa que Samuel encontrou para honrar Saul na frente daquelas 30 pessoas naquele jantar, dizendo: olha só o lugar que eu estou colocando esse homem. Aí vem o capítulo 10, que é a coroação. Vou começar, ainda não vai dar para terminar, mas eu vou começar. No 10 diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que o teu pai não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te acharão 3 homens que vão subindo a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos e pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim. Muito claras, são 3 sinais de que Deus está com ele. Ele vai dizendo: você vai encontrar um homem, você vai encontrar o homem com pão, vai encontrar mais na frente, que é a última visão, você vai encontrar um monte de profeta tocando, dançando e profetizando. E ali o Espírito do Senhor vai estar sobre você. Versículo 6 do 10 diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Ele acabou de receber essa visão e disse: na hora que você encontrar com esses homens, o Espírito Santo vai se apoderar de você e você vai ser mudado em outro homem. Quem aqui quer ser mudado? Só quem quer levantar a mão e diz amém. Deus deu a Saul as qualificações necessárias para ser rei e libertador de Israel. O versículo 9 diz, nós acabamos de ler, que quando ele se vira para se despedir de Saul, Deus mudou o coração. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E aí, chegando em Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Olha só o que está acontecendo. O cara saiu naturalmente buscar as jumentas do pai que haviam se perdido. De repente chega na casa do profeta. O profeta faz ele subir a um banquete e nesse banquete o honra trazendo a coxa que era dada ao sacerdote. Ele disse: 3 sinais vão acontecer e no último sinal você vai encontrar os homens cheios do Espírito Santo. Você vai encontrar profetas e você vai profetizar. O Espírito do Senhor vai se apoderar de você. Detalhe: o chifre de azeite já tinha sido derramado sobre a cabeça dele.
Ninguém sabia dessa história. Só o moço que estava com ele estava acompanhando todo esse processo. De repente, o Espírito se apodera dele e os que conheciam o Saul, aquele rapaz que não era sacerdote, que não era profeta, que não era nada, de repente olha para ele e diz assim: o que foi que aconteceu com o filho de Quis? O que aconteceu com o filho de Quis? O que é isso? Ele está profetizando? Quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio, e também Saul entre os profetas, e tendo profetizado, seguiu para o alto. Imagina só, ele voltou com a cabeça, não era só a cabeça, o coração dele, o que diz o texto? Havia mudado. Deus mudou o coração dele. E esse coração agora já estava se preparando para assumir esse lugar. Ele passou a acreditar em tudo que estava acontecendo. Simultaneamente os sinais aconteceram. O Espírito veio sobre ele e daqui a pouco ele profetiza. Daqui a pouco as pessoas estão olhando para ele e ele não é mais simplesmente o filho de Quis. Ele é aquele cara que está cheio do Espírito Santo, profetizando, cuspindo fogo, chamando a atenção dos amigos dele, que nem sabia que ele era aquela pessoa. Ele já é outra pessoa. Será que isso nunca aconteceu com você? Das pessoas olharem para você e dizer assim: não é fulaninho? E não é o filho do barbeiro? E não é a filha da enfermeira? E não é o filho do comerciante? E nessa hora, olha só o que acontece. No versículo 14, a gente vê a curiosidade do tio dele, né? Aí eu coloquei até aqui um resumo. Um homem bonito por dentro e por fora, ungido por Deus, com o coração transformado e agora profetizando. Quem era que ia resistir um homem desse? Pelo amor de Deus. Ele saiu só para ir pastorar a jumenta. Diga, pastorar a jumenta. Quem sai para procurar as jumentas do Pai, pode voltar ungido, pode voltar profetizando, pode voltar rei. Você não sabe quem você vai encontrar no caminho. Você não sabe os profetas que vão atravessar o seu caminho. E você não sabe a transformação que o Espírito de Deus pode fazer no seu coração. Então aqui o versículo 14, o tio dele, bem curioso, chega para ele e diz assim: e aí me conta, onde era que você estava, por onde vocês foram? Graças a Deus todo mundo estava aqui preocupado, mas vocês estão bem, voltaram depois desses dias, por onde vocês foram? A gente esteve com o profeta. E o que ele falou, o que ele disse? E aí eu achei interessante que tem mais uma qualidade que eu acho que, eu não sei se eu teria essa qualidade não. Eu poderia até fazer um teste aqui com vocês. Imagina só, o teu tio chegando e dizendo: me diz aí o que aconteceu nesse período. Vocês viram um homem de Deus, viram o profeta? O que foi que o profeta disse? Ele poderia ter dito o quê? Você não tem noção do que aconteceu. Foi um sobrenatural. Você não tem noção, meu amigo. O homem de Deus disse que eu vou ser rei, príncipe sobre os filhos de Israel. Você não tem noção do tamanho do jarro de azeite que ele derramou na minha cabeça. Eu marchei com um varão, dancei, rodei, profetizei com todo mundo no meio da rua. Foi um negócio, fechou o tempo. Tu diria ou não diria isso? Tu diria ou não? Tu diria. Tu diria. Sabe o que foi que ele disse? A próxima qualidade que eu tenho aí para ele: discreto no falar. Ele guardou tudo. O coração dele não estava transformado. Ele guardou tudo no coração e disse. Ele disse que as jumentas já tinham sido encontradas. E o tio dele: o que mais? O homem revela tudo.
O homem sabe tudo, é o homem que tem a visão, é o maior vidente do pedaço. Eu não acredito que ele disse só isso não, cara. Ele tem que ter dito mais alguma coisa. Ele tem que ter falado mais alguma coisa. Curioso não, só todo esse tio dele. Ele disse, não, ele só me disse isso mesmo. Ele guardou para si todas essas informações. Estava doido para saber. E aí o que acontece? Eu acho interessante que muitas vezes nós falhamos aqui. Às vezes a gente estica a baladeira. Às vezes a gente fala sem a pessoa nem perguntar. E sabia que muitas vezes, quando você abre a boca para dizer as coisas que Deus tem feito, ou até as coisas que Deus tem feito, você tem que silenciar em alguns momentos. Porque não é todo mundo que precisa saber, ou pode saber, os milagres que Deus está fazendo. Os mistérios que Deus está desvendando. Muitas vezes nós interrompemos os processos espirituais porque abrimos a boca antes do tempo. Processos espirituais são removidos, são interrompidos, são retirados, são abortados, porque antes de se concretizarem, você está lá abrindo sua boca. O Senhor disse que vai fazer isso, o Senhor disse que vai fazer aquilo. Quando Deus falar com você coisas grandes, sérias, ocultas, guarde o seu coração. Existem pessoas perto, que estão por perto para ouvir o próximo passo que você vai dar e se pôr na frente de você para tentar impedir isso acontecer. Tenha muito cuidado com quem você vai contar. Wagner sempre fala, né? Não conta a bênção toda. Bênção não se explica. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que estão com o coração batizado, e não é no Espírito Santo, é batizado na inveja. É batizado na falsa amizade. Então, eu acho incrível a discrição no falar. Seja discreto. Aconteceu, guarda no coração. Fala para uma, duas pessoas a quem você confia, mas não precisa falar aos quatro ventos. E aí, o que acontece? Chegou a hora de ser... Eu vou terminar porque essa é a parte que vai culminar a parte boa dele, né? A parte ruim dele eu não vou falar hoje, não. Vou falar só a parte boa, as qualidades dele, né? O versículo 20, do 10, diz assim: tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Ele desceu até a cidade para fazer o que ele convocou, né? O versículo 17 diz que ele saiu para convocar o povo em Mispa, aonde eles iam fazer com que Israel todo subisse para fazer a proclamação da coroação. E chegando lá, fizeram sortes. Não sei se usaram Urim, Tumim, porque Samuel era tanto sacerdote quanto profeta. Então ele podia usar Urim, Tumim, que eram as duas pedras, a pedra do sim e a pedra do não. E aí eu não sei como foi feita essa sorte, mas caiu exatamente na tribo de Benjamim. E qual é a família? A família de Quis. E agora o último sorteio é o quê? Dos filhos de Quis, quem vai ser? Saul, que seria o último sorteio. E aí eles começaram a procurar. E Saul é o homem, está aí o Samuel dizendo. Achem ele no meio da multidão, gente, todas as tribos reunidas. Todas as tribos reunidas. E sabe onde ele estava? Bem na frente, esperando a vez dele, porque ele já tinha sido até ungido, né? Se fosse eu, minha gente, será que eu não já estava lá na frente? Com meu salto 15, com meu blazer, com todas, esperando só, porque eu tinha certeza que ia ser meu nome, já tinha sido ungida. O que mais que queria? Ele não estava na multidão, ele não estava no meio do povo. Olha só onde ele estava, mas quando procuraram, não podia ser encontrado.
Então tornaram a perguntar ao Senhor, e aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: aí está escondido entre a bagagem. O que um homem daquele, todo Israel reunido, diante do profeta, estava fazendo entre a bagagem? Fazendo o que ele sempre fazia, carregando peso, fazendo trabalho simples, juntando peso. Eu sou forte, eu sou o maior de todos. As minhas mãos carregam mais coisas que as mãos dos outros. Enquanto eles estão lá na convocação, eu vou adiantando aqui o serviço, ajudando para as coisas acontecerem mais rápido, para que a festa seja feita com mais excelência. Ele estava nos bastidores. Não foi ninguém não, foi o Senhor. Deus usou. Aqui foi uma revelação. O Senhor disse: procurem ele no meio da bagagem, ele está lá. Foi Deus que revelou, ninguém ia achar. Era uma multidão de 6.000 homens. Como é que se acharia um homem numa multidão de 6.000 homens? Se ele não levantasse a mão de onde estivesse. Ele estava escondido. Fazendo o quê? Coisas simples, trabalhos braçais, porque Deus, Ele é inédito nisso. Ele quer pessoas treinadas no trabalho pesado. Só alguém que é acostumado a carregar peso, carregar carga, pode carregar uma coroa na cabeça. Não tem, a ordem de Deus é sempre essa. Você começa fazendo coisas simples. Você começa fluindo nas coisas naturais. Daqui a pouco o Espírito te acha e te promove para fazer as coisas mais espirituais, ministeriais. Te usa com dons que você nunca pensou em toda a sua vida. Mas tudo começa nas bagagens. Para que coisa melhor e mais prazerosa do que carregar bagagem num encontro com Deus? Quem é que não sente prazer nisso? Eu já tive esse prazer de trabalhar na intercessão e na recepção e apoio, carregar malas. Ele estava lá, no meio das cargas. Eu vejo aqui alguém que já tudo tinha acontecido. Ele já tinha sido ungido, ele já tinha profetizado, ele já sabia que sobre ele estaria o reino. Mas ele decidiu ser ainda um homem com o coração escondido em Deus, no meio da bagagem, fazendo coisas simples. Deus está procurando Saúls com corações transformados no meio da bagagem, aliviando o peso uns dos outros. Deus está olhando do céu para cá e procurando os Saúls que estão tentando aliviar o peso dos outros. Deus está agora olhando para os Saúls, alguém que um dia vai assumir um lugar de proeminência e destaque, e Ele está vendo essas pessoas carregando bagagens, escondidos. O outro que sempre quem Deus chama está escondido atrás de outra coisa. Quem foi outro rei que estava escondido? Davi estava onde? Escondido aonde? No meio das ovelhas. Deus não está de olho em quem está atrás dos holofotes. Os que se escondem nele são o seu alvo. O coração lindo que esse homem tinha chamou a atenção de Deus, disse: está perante o Senhor, o seu ungido. Essa frase só foi ouvida posteriormente pelo próprio Davi, né? Mas Deus falou isso para Saul. Quero só rever com você, não sei se o Davi conseguiu colocar as qualidades. Treinado no serviço pesado, foi a última, Davi. E depois? Discreto no falar, modéstia, honra aos profetas,
sensível às emoções do Pai e obediente ao Pai. Vamos ficar de pé essa noite, queridos. E a 7ª? Mas só que essa... é verdade. Essa daí eu posso dizer de pé. Que na verdade eu coloquei que ele não deu ouvidos. Que essa é uma coisa muito interessante, gente. Quando ele chegou em Gibeá, que era a casa que ele morava, né? Todo mundo, ele poderia, depois daquele momento, ele poderia dizer: onde fica o meu palácio? Onde fica a minha recâmara real? Sabe o que foi que ele fez? Cada um foi para a sua casa, versículo 26, 10, 26. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de... Olha o coração de Saul. Acabou-se ali aquela manifestação diante de tantas mil pessoas. Cada um foi para sua casa. Eu vou também. Bora. Deus tocou no coração de um monte de homem piedoso. Acompanharam ele para casa. No caminho, os filhos de Belial, diga, os rebeldes. Os filhos das trevas. Esse aí, por acaso, vai reinar sobre nós? Não o receberam com honra. Não lhe deram presentes. O que foi que ele fez? Fez de conta que não ouviu. Por quê? Porque tudo que a gente ouve desce para onde? E o coração dele tinha sido transformado por Deus. Quando o seu coração é transformado, o seu ouvido fica surdo. Você não consegue ouvir as críticas e deixar descer para o coração. Eu lá vou, é para trabalhar com essa bicha aí feia, vou nada, de jeito, nem escuto. Primeiro, eu não sou feia. Então tá mentindo muito. Não é nem sobre mim. Tem coisas que estão dizendo e você acha que é sobre você, mas não é sobre você. Saul disse: não me importa, é um cachorro latindo. Não entendi nada. E seguiu sem prestar atenção aos filhos de Belial. Hoje eu quero dizer para você, meu querido líder, minha querida líder, os filhos de Belial se levantam para desaprovar o seu trabalho, para desaprovar a forma que você reage às expectativas, aquilo que a liderança impõe para você, coloca para você. Os filhos de Belial estão dizendo: não vai dar certo, não vai funcionar. Com ele na frente não funciona. Com ela na frente não vai sair do canto. O que é que você vai ficar? Surdo. Não escuta. Mata os filhos de Belial na unha. Passa profetizando. Abre a tua boca e diz: foi Deus que me chamou. Eu não posso nem ouvir o barulho dos filhos da rebeldia. Eu não posso nem dar crédito. Eu quero estar no meio dos profetas no alto da montanha. Como Davi em Ramá, na casa de Samuel. Se até ele profetizou, meu filho, você vai profetizar também. Saul era um improvável. Saul era o carão bonito, que todo mundo olhava e via ele. Era a pessoa que todo mundo olhava e é a primeira pessoa que era vista. Preste atenção. Não é só Deus que está vendo você, não. As pessoas conseguem lhe ver. Isso não é defeito, isso é virtude. Isso é qualidade. Você é visto por Deus, mas você também é visto pelos homens.